Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Pra variar, eu sou o Leonardo Fortunati. E eu, de costume... De costume, não. De costume. De costume aonde? De costume eu sou o Renato Maia do Falando de Carro. De costume às vezes. De costume às vezes. Bom, Renatinho, ano tá acabando, né? Faltam Tá aí acabando. poucas semanas. Poucas, diria... Três estamos aí semanas. gravando no dia 13 de dezembro. Temos aí menos de 20 dias já pra esse ano dar adeus. Então, assim, mas uma coisa que esse ano foi até um pouco diferente, que tivemos algumas coisas, né? Ainda existe... Você vai lembrar, lá mais ou menos 2009, 2010, teve aquela onda dos chineses, né? Sim. Carro chinês, mas eles vieram naquela fase de carro simplão, quase que suicídio, pra ser barato e atacar os populares no Brasil. Que, de certa forma, ajudou o nosso mercado. Sim. Né? A gente, graças aí a J3 principalmente, né? A gente teve um boom de carros populares com ar, direção, vidro e trava de série. Sim. Principalmente ar-condicionado e direção hidráulica. Fizeram as grandes montadoras se mexerem, né? Sim, foi a época que a Fiat teve que mexer no Palio, né? A Volks ali teve que dar uma equipada mais no Gol. Tava começando o HB20 ali, aquela história do carro vai chegar ou não. E o carro já veio com tudo isso de série, O né? Yaris veio mais ou menos também. O Etios, né? O Etios, Etios. O Etios veio na mesma época também, Sim. seguindo bem essa escola. Só que nos últimos anos, né, Natal, percebemos uma mudança muito forte dentro dos chineses, né? Sim. Praticamente tem marca que não ficou no Brasil, né? No caso, Lifan, e umas muito menores, né? Que não A conseguiram. EFA, eles tentaram como carro de passeio, no fim eles ficam com aqueles utilitários pequenininhos, né? Mas tipo mesmo o Towner, né? Aqueles não, negocinhos. não conseguiram, né? Então a gente ficamos com players, né, no final hoje, que atuam já hoje, né? Jack Motors, que a gente vai falar daqui a pouco. Chery, mas como Caoa Chery, né, que foi o que salvou Teve a reestruturação, né, da marca. E a... Chegada das novatas agora, né? Não, teve mais uma chinesa. Jack Chery e... Teve a Lifan que saiu. A Lifan... são elas. Sim. Já Hoje que são as que duas. ficaram, né? Que estão aí firmes. Estabelecidas assim, né? Mais concretizadas no nosso mercado. Jaque, sobretudo a Chery. Então elas se mantiveram, mas a gente percebeu uma mudança de comportamento das marcas. Né? Elas começaram as chinesas, acho que até no geral, né? Globalmente, as chinesas elas começaram a atacar um pouco o mercado mais caro aos poucos, né? A gente olha aí na própria Europa, os chineses eles começaram a pegar, por exemplo, chefe de design de montadora grande, de Audi, BMW, não sei o que, chefe de engenharia, começaram a querer fazer carros melhores para invadir a Europa. Chinês não estava na Europa, né? E o Brasil acabou ganhando com isso, talvez. Né? Com certeza. Né? Porque vamos falar dos novos players. BYD tá aí? BYD tá aí. Na verdade, a BYD ela sempre esteve, mas né? agora Ela fazia como... ônibus, caminhão. E esse ano eles resolveram entrar no mercado de carros de passeio. Muito ônibus. Eles têm a fábrica de ônibus aqui no Brasil, né? A gente até conheceu. Fábrica de bateria também. A fábrica de bateria, tem a parte lá de painel solar, que é muito usado. E já vendia alguns carros comerciais, né? Aquela vanzinha pequenininha que muita empresa de transporte usa. Não lembro o nome dela agora, mas parece uma Townerzinha elétrica, né? Isso. Uma Townerzinha elétrica com buraco do escape. É bem isso, né? E BYD chegou, né? Aí chegou com um Tan, com um Han, 2 carros mais caros, e agora já começa a vir com o Song, né? Com o Song e carro híbrido, né? O Song, tem o híbrido, o Song é o híbrido e tem o 100% elétrico, que é o mesmo preço. A Great Wall recentemente fez até seu anúncio. A Great Wall vem até com a fábrica no Brasil já. Exato. A Great Wall, eles compraram a fábrica da Mercedes, né, em Iracemápolis. Né? E, enfim, eles já tinham anunciado um investimento de 50 bilhões de reais, né? Era um negócio assim, 10 bilhões de dólares que dá os seus 50 bilhões de reais. Enfim, é um investimento astronômico. Mas ainda inicialmente, né, inclusive esses produtos que acabaram de chegar, né, da Great Wall, ainda são importados da China, conforme eles já tinham anunciado para a gente. Né? A expectativa é que os primeiros modelos ainda sejam basicamente CKD, saindo da planta do interior de São Paulo, mais no segundo semestre, né, de 2023.
Mas o que é curioso da Great Wall é que a gente fala Great Wall como marca, mas Great Wall, na verdade, é um grupo. Sim, ela tem as submarcas. Exato. Né? A Aval é uma marca, né? Aqui as marcas. A Aval, que são os SUVs mais urbanos. Tank, que são os SUVs mais off-road e SUVs mais luxuosos, uma Land Rover. Ela seria como se fosse uma Land Rover e uma Jeep. Né? Ela fica ali escalonada como se fosse veículos off-roads, um apelo mais fora de estrada, de fato. Tem a Power, que é de picape, né? E tem mais algumas de elétrico, né? Não sei o que, a Hora. Isso, a Hora são produtos 100% elétricos. E a Punk Cat, que é um carro que é da própria Hora, que é um carro que acabou viralizando muito na rede social, que ele parece um Fusca. Isso né? mesmo. Então, assim, né? Qual que é a nossa conversa de hoje, né? Essa mudança das chinesas, né? Por exemplo, eu e você estávamos esse ano, inclusive, quando a Caoa Chery fez uma virada na linha dela. Né? Eles pegaram diversos modelos deles e eletrificaram a linha praticamente inteira, né? Tiraram o Tiggo 3X, tinha acabado de ser lançado. Menos de um ano, praticamente. A gente foi no lançamento, em seguida o carro já tiraram de linha. Então ficou a partir do Tiggo, ele virou o X. Isso. Aí ele virou híbrido leve também. O Tiggo 7, híbrido leve. O Tiggo 8 veio como híbrido plug-in. Aí o sedã, a Rizzo 6 e o iCar. Isso. Né? Acho que esse é um caminho. Isso da Caoa Chery já é da Caoa Chery já é um indicativo de onde as chinesas vão atacar, né? Pois é, e assim, o mais curioso é como o nosso mercado, né, como o nosso público, ele aceitou pagar mais caro por um chinês. Para quem outro dia olhava para os chineses e olhava torto, a Caoa Chery. Tá bom, eu acho que o fato de ser Caoa, uma empresa que acabou pegando tão. Na época da Hyundai lá, fez a Hyundai aqui no Brasil. Acho que o fato de ter o Caoa ali, muita gente acabou indo na confiança. Mas é exato, fica curioso, porque assim, a gente, há um tempo atrás... Aprendemos que as pessoas pagam R$200 mil por um chinês. Exato, né? Se você pegar aí 2 anos atrás, pré-virada de Caoa, né? Pré-virada de Caoa Chery, ainda como Chery. Eles tinham um Tiggo 2... tinha QQ, Seller, né? E uma série de coisas, os carrinhos, enfim, com um projeto muito chinês de fato. Sim. Né? Muito chinês de fato. Nessa época a gente ainda tinha como Jaque J3 Touring, o J3 normal, né? O hatch, enfim. Tava entrando os T40, né? Que era o SUVzinho um pouquinho maior e tal. Mas não emplacava, né? E aí, nessa virada da Chery, né? Com a Caoa ali agregando tudo, usando a linha de montagem da Hyundai, né? Em Anápolis, né? Para montar os carros em conjunto e uma série de coisas, fez com que os carros ficassem melhores e você conseguia vender o Tiggo 8, por exemplo, a R$200 mil fazendo fila de espera. Né? Então, assim, ninguém imaginava que em tão pouco tempo o cliente consideraria pagar R$200 mil entre um Compass ou um Tiggo 8. Coisa que no segmento abaixo ali dos seus 30, 40 mil reais, né, há bons anos atrás, você falava, eu vou comprar um J3, eu vou comprar um Gol, ou eu vou comprar um Palio. Não, você vai comprar um Palio ou um Gol, você não vai comprar um Jaque. Exato. Né? E assim, eu acho que o que acabou acontecendo foi, acho que as chinesas começaram a investir mais em carros mais caros, porque como você vende mais caro, você consegue ter mais tempo de engenharia para desenvolver o carro. Tempo de engenharia custa dinheiro. Então, você desenvolvendo um carro mais caro, você consegue fazer um produto um pouco melhor. Ao contrário do carro de uma certa, você tem que fazer de uma certa forma simples, então menos tempo de trabalho acaba simplificando todo o projeto. Então, talvez com um carro mais caro, a montadora chinesa, né, as chinesas consigam, de uma certa forma, encarecer o custo do projeto, mas vender o carro mais caro no fim das contas. Você consegue tentar mostrar o valor agregado. Exato. Né? E é engraçado porque a gente pega a cabeça do consumidor, né? Se a gente volta aí realmente no tempo e falar, tem um carro chinês, o cara olha torto pra você. Sim. Hoje você fala, eu tenho um Caoa Chery, muita gente, não sei o que, já começa a entrar numa coisa. Vamos ver como é que vai ser com esses novos players, né? Por exemplo, a BYD chegou com o TAN e o Han, são 2 carros 100% elétricos de mais de R$500 mil. Né? E só que assim, o foco da BYD sempre foi, queremos vender carros mais caros num segmento assim. Sim. Nos próprios concessionários deles a gente vê isso, né? Por exemplo, em São Paulo é a Eurobike, que é uma concessionária que tem BMW, tem Porsche, tem Aston Martin, uma dos grupos que cuida de BYD, né? Que é concessionária de BYD, que a BYD no Brasil é a representação oficial. Então, até onde vai o cliente?
né? Até onde o cara... Será que ele entende que aquilo é um chinês? Porque, por exemplo, a minha experiência com o TAM. Primeiro que as pessoas nem sabiam que carro que era. Uhum. Segundo que perguntava, é um carro europeu? Americano? Quando você falava que era chinês, o cara já estava o fato chinês. Uhum. Né? Já espantava o fato Sim. do carro ser chinês, né? O design, acabamento. Os chineses, eles evoluíram muito mais rápido do que os coreanos, lembra? Dos coreanos dos anos 90? Sim. Você pega os primeiros, aqueles Elantra pequenininho que vieram, Atos, sim. né? Eram uns carrinhos assim, bem mais... Que era voltado muito pro público do sul-coreano. Carrinho pequenininho, né? Porque as suas lá são pequenas e uma série de coisas, então... Era carro mais descartável. Lá na Coreia não tem buraco, então você consegue fazer uma construção muito simples. Aí quando o carro vinha pro terceiro mundo, é que sofria, né? Então. Aí até a Caoa foi uma das... Quem ajudou muito a Hyundai nisso, né? Veio o i30, X35, Tucson, né? Aí depois veio a HB20 e Creta, que já são operação oficial. Mas a grande questão dos chineses, né? Que nem a gente olha aqui, Great Wall. Great Wall lançou o Aval H6 agora, né? Lançou não, mostrou, ainda não lançou o carro em si, né? É um SUV aí maior do que o Compass, tá mais aí para um 3008. Com um carro que tem um design legal, um acabamento bom e híbrido. Né? Que é o foco hoje, né? Então, acho que os chineses eles vão olhar muito para isso, né? Eletrificação em geral. Até porque você construir um motor elétrico é muito mais fácil do que você desenvolver um motor a gasolina. É para homologar. Quem falou isso em vários discursos de apresentação foi o próprio Sérgio Habib. Né? Ele mesmo fala, os chineses eles estão focando muito mais na eletrificação porque é um momento que a indústria europeia também está focando na eletrificação. Então está todo mundo andando igual, relativamente igual. Motorização ali elétrica, está todo mundo equiparado. O que ainda o chinês deve é numa qualidade de uma construção do carro, como o europeu faz. Um carro dinamicamente bom, uma segurança embarcada maior, né? E uma série de coisas. Mas assim... Hoje, as tecnologias embarcadas que tem tanto num carro europeu quanto no carro chinês são equivalentes. Porque... né? Aquele pacote ADAS com sensor de frenagem, ponto cego, uma série de coisas. Os dois lados hoje já tem tanto os carros europeus quanto os carros chineses, né? Porque, por exemplo, né, que a gente está falando disso, né? Pô, o carro elétrico, o chinês já sabe fazer o carro elétrico. Né? Ele aprendeu a fazer. Agora, ele está aprendendo a fazer o carro. É uma coisa que a gente fala muito da Tesla. A Tesla como tecnologia, motorização, marca gigante, mas ela não aprende, ela tem os defeitos de quem não sabe fazer o carro. Exato. Né? Ela tem problema de acabamento, de construção, tem diversos casos. Inclusive hoje, né, enquanto a gente grava o podcast, o Latin Cap divulgou o crash test de 3 carros e um deles é o Jaque EJS1, que é o elétrico. E ele zerou. Exato. Zerou ao ponto de, assim... da Latin Cap falar, então, ele zerou porque para adulto, dependendo do impacto, morreu. Então, assim, também tem esse ponto ainda. Até onde os chineses ali sabem fazer o carro? Porque para as chinesas, né, eles conseguem desenvolver os motores e desenvolver as baterias. Por quê? Tudo está na China. As maiores fabricantes de baterias do mundo são chinesas. Cara, a Great Wall tem uma fábrica de baterias, por exemplo. Quem fornece bateria para a BMW, um dos fornecedores de baterias para a BMW é a CATL, que é uma empresa gigante de baterias chinesa. A Fiat também. O Tico 800, se eu não me engano, o 500e que vem para o nosso mercado e vende na Europa, é bateria chinesa. Então, assim, para a China tá fácil. Sim. O mais caro do carro, eles já têm, que são as baterias, produção local. O motor elétrico, eles aprendem a fazer. É muito mais fácil e simples de você construir do que o motor a combustão, desenvolver norma de emissão, uma série de coisas, né? Então facilita, mas aí chega no ponto que a gente estava falando, a qualidade de construção da carcaça do carro, plataforma, né? Você fazer refinamento de suspensão, refinamento de suspensão, torção de carroceria. Não estou nem falando aqui que a gente quer um carro que anda igual um Porsche, por exemplo, lá que tem uma dinâmica ímpar de condução. Comparar ele com um concorrente direto. Mas se a gente imaginar, que qualquer concorrente, por exemplo, a gente imagina o próprio Commander com o Tiggo 8. Lógico, o Tiggo 8 é um carro que compensa no custo-benefício, oferece mais, tem muito espaço interno, é um carro que anda muito bem, mas na hora que a gente começa a andar e reparar em detalhes, aquele ajuste fino de suspensão, aquele torção de carroceria, aquele barulhinho exato, você percebe que a qualidade da Jeep, né, como, enfim, uma montadora de 100 anos praticamente, né? Tem uma qualidade de construção muito maior do que as chinesas hoje.
melhoraram, né? Você falou, o salto das chinesas de qualidade de construção cresceu muito mais rápido do que as coreanas. As coreanas demoram 20, 30 anos para crescer isso. As chinesas, em 10 anos, melhoraram o carro mais de 50%. Assim, né? A gente sempre que anda com o chinês, primeiro a gente já acaba entrando um pouco, até culpa nossa, vai. Com a cabeça pensando, tá, ele é um chinês, né? Por exemplo, o Tan. O Tan acho que foi um dos últimos carros chineses que eu andei que eu peguei, me surpreendeu dos dois lados, né? Sim. Não, os BYD surpreendem demais. Me surpreendeu acabamento, qualidade de materiais, o design, até um pouco, parte de motor elétrico ali, você fala, pô, legal. Isolamento acústico, um carro sem barulho. Só que, por exemplo, suspensão, achei que ele é muito chinês, né? Como a gente fala. Molão, né? Barulho, se passa em barulho, um buraco, você ouve muito trabalho de bucha. Interface de multimídia, os chineses não aprenderam a fazer ainda. Horrível. De fato. Eu peguei, dei uma volta muito rápida outro dia com o Tiggo 8 Pro. Cara, demorei. Entre onde eu tava até onde eu precisava ir, eu não me entendi com a central multimídia. E a resposta é lenta. Ela é bonita. Mas, você quer entrar na função aqui. Você aperta 5 segundos. Parece aquelas telas da Toyota. Sim. Aquelas primeiras telas da Toyota, da Hilux, né? Que demorava pra responder. Você aumentava o volume na novela, terminava no Globo Repórter. Exato. É bem isso. Sim. Então, esses detalhezinhos que a gente vê que os chineses ainda estão um pouquinho distantes. Se você pega um cliente mais chato, se incomoda. Né? É difícil. Né? Então, a gente tem que ver, por exemplo, daqui a alguns anos, a recompra. Será que hoje o cliente da Chery, por exemplo, ou da Jaque, compraria um carro da marca de novo? Ou ele pensaria em comprar outra marca? Será que a fidelização desse cliente é alta? Sabe que eu vejo muita gente da Jaque ficando na marca? Eu acho curioso isso até. Então. Por exemplo, a Jaque agora, recentemente, até anunciou que ela vai parar de ter carro a combustão no mercado brasileiro e vai focar em elétrico. Isso. E pra mim, isso salvou a Jaque. Porque você falou agora, a Jaque com carro a combustão faz tempo que a gente não vê que ela está vendendo um número satisfatório. Sim. Coisa mais rara é você ver um Jaque novo a gasolina na rua. Só que aí eles vieram com o EJS1, justamente esse carro aqui que acabou zerando. Que apesar de zerar o crash test, eu acho um carro muito legal de andar. Sim, um dos elétricos mais baratos do Brasil ali. Acabou pegando muito bem para aplicativo, um carrinho bonitinho, estilosinho e tal. Eu vejo muita gente, às vezes a Jaque posta na rede social, o cara que sai do Jaque vai pro EJS4, que é o SUV elétrico, porque ele tem um preço ali na faixa de R$200 mil, só que é um SUV com o preço dos hatches. Exato. Ele tem um custo-benefício pelo tamanho dele. Um que eu nunca vi na rua foi o sedã, que até você tava outro dia. O EJ7. Um V1. Eu vi um na minha viagem de elétrico. Vi um lá. Só que eles deram muito bem no comercial. Sim. Que é até uma das coisas Caminhão, van, eles se deram muito bem. Olha, por sinal, ontem eu vi 3 caminhões Jaque elétrico na rua. 3, assim. Eu falei, caramba, foi... Ou chegou o barco com os caminhões, ou tá vendendo. Tem uma empresa de guincho que só tá usando eles. E tem várias empresas de entrega que estão usando. Porque eu não lembro os valores agora, mas eu lembro que ele é bem mais barato que a Delivery da Volkswagen. Eu acho que ele é metade ou até menos do que o e-Delivery. Exato. Né? E para uso urbano, o cara também vai olhar isso, né? E aí a Jaque veio com a van, né? Tem uma van de passageiro, tem uma van de carga, tem uma van menor. Então isso salvou a Jaque no Brasil. Definitivamente isso salvou a Jaque. Portanto, por eles tomaram a decisão, não, a gente não vende mais. Aí você vê, não tem muita concessionária Jaque, porque a venda é direta. Né? O Sérgio Habib fez uma postagem outro dia, até na Fenatran, ele mostrando, né? A diferença do motor de caminhão pro motor elétrico do caminhão, né? Ele falou o tamanho, a diferença, tudo, né? Então, foi uma tacada certa, né? O Sérgio Habib, muita gente fala, não, pô, tá falindo, não sei o que. Gente, por que esses caras não vão à falência? Não. E outra, por uma marca pequena... E ele é muito esperto. E pra uma marca pequena, o pós-venda do elétrico acaba sendo mais fácil. Sim, não tem motor pra quebrar. Então, assim, não tem motor pra quebrar, tudo você tem que substituir. Não tem manutenção, ir lá consertar. Esses caminhões vai fazer revisão, vai lá olhar o freio, suspensão, basicamente, dá uma olhada no circuito de bateria, o motor elétrico tá tudo em ordem. Porque eles ainda têm arrefecimento. Sim, por conta das baterias, né? Tem que ajudar ali. Mas assim, no grosso é isso. Não tem que ir lá parar, trocar óleo. Homologação é mais fácil. Exato. Né? A gente até já comentou isso uma vez aqui, que homologar um carro elétrico no Brasil é muito mais fácil. Né? Você não tem a questão do combustível, da emissão, não.
ruído. Entre o carro chegar na Europa e chegar no Brasil, se ele for elétrico, é muito mais rápido. Exato. Né? Chega a ser, é rápido, na verdade, né? É rápido. Então tem esse ponto, né? Então acho que os chineses, eles estão indo num lugar que eu acho que é o caminho certo. Sim. É complicado, sim. A gente já até discutiu isso quando a gente falou de BYD. É difícil você pôr na cabeça do consumidor brasileiro, principalmente o cara com grana, com dinheiro ali, já que a gente tá falando aí de carros já perto dos 300 mil reais pra cima, que aquele carro é bom. É como acontece com o TAN. É um SUV elétrico muito bom, um acabamento incrível, na minha opinião, um carro muito gostoso de andar, mas que custa R$500 mil. Aí você vai falar para ele, putz, por R$500 mil você pode comprar praticamente um e-tron. Ou você gasta um pouquinho menos ali, você vai comprar um C40. Então, eu lembro quando a gente conheceu o TAN, conversando com pessoas, executivos da BYD, eles perguntaram, e aí, não sei o quê, e era um evento que tinham vários carros elétricos. E aí, o que você achou? Eu falei, cara, legal o carro, mas vocês vão ter um problema pra mais. E tinha um XC40 estacionado assim. Eu falei, você não tem um problema com aquilo ali. Sim. Mas o nosso é 7 lugares, é grandão. Eu falei, cara de grana. Ele é muito status e marca. Você acha que ele prefere chegar num lugar com um Volvo, uma marca aí de não sei quantos anos, uma centena de anos, já conhecida, ou com o BYD, que ele vai ter que explicar qual que é um BYD. Exato. O carro pode ser espetacular, mas ainda tem essa questão da marca. Isso é um desafio para Great Wall. Né? Como é que você vai explicar Great Wall Motors Aval H6, um carro que eu vi só um estacionado na rua, que até fiz as fotos, o Fábio foi conhecer o carro. Mas assim, é um carro que no primeiro contato a gente não andou ainda, é um carro que impressiona um pouco. Já que como ela já tá com a parte comercial, ela não tá nem olhando mais pro cliente, ela tá olhando pro comercial, que é o cara que nem anda no carro. Né? Mas como é que as chinesas vão fazer para explicar pro cliente? Já que elas estão querendo atacar lá em cima, como é que elas vão explicar pro cliente isso aí? Não, e além disso, tem uma outra situação. Principalmente a Great Wall é uma marca que quer fazer volume no Brasil. Tá com uma fábrica. Sim. Né? Então, assim, é uma montadora que quer fazer volume. Eles anunciaram. Caro. Exato. Eles anunciaram lá um plano de não sei quantas mil redes de concessionárias, né, instaladas Brasil afora. Mas assim, para a marca que acabou de ser apresentada, você não viu nenhuma concessionária Great Wall ainda na rua. Sim. Sabe? Então, assim, é difícil até pra gente, né, que foi lá, conheceu o carro, divulgou, falou, vai ser isso, isso e isso. O cara fala assim, pô, mas não tem concessionária aqui. Então, talvez para uma marca que está começando, talvez seja mais fácil colocar a primeira rede ativa e depois mostrar o carro para todo mundo. Aí sim, todo mundo vai olhar na internet, vai olhar no jornal, aonde for, e vai correr no concessionário olhar o carro. Mas você anunciar o carro agora e falar, ele vai ser vendido daqui 6 meses, 1 ano, aí que vai aparecer o concessionário, até chegar lá, o cara já esqueceu do carro. Vamos ver. Bom, por exemplo, no papo da Great Wall, uma das pessoas que encabeça, Oswaldo Ramos. É um cara que a gente conhece de Ford. Muito Teve bom. uma passagem na Stellantis antes de ir para a própria Great Wall. E você começa a olhar a equipe toda da Great Wall, eles fizeram o que a gente falou no começo, que os chineses fizeram. Pega um executivo de uma montadora X, o outro da outra. Eles estão pegando as cabeças. Sim. Né? Porque, querendo ou não, o chinês tem grana. Muito dinheiro. Então assim, ele... Quanto você ganha? Ganho 30. Pago 50. O cara vai. E além disso, o que acontece? O dólar favorece. Montadora faz o planejamento em dólar. Então, assim, igual a gente falou, é um investimento de 50 bilhões de reais. A gente fala, pô, 50 bilhões é dinheiro que não acaba o mundo. Na verdade, não. É investimento de 10 bilhões de reais até 2032, isso. 4 bilhões até 2025. Isso com a fábrica, tudo. Cara, a gente pensa, nossa, 4 bilhões de reais. É menos de $1 bilhão. Exato. Esse é o negócio. Então, assim, para eles, o investimento não parece tão alto assim. Se você colocar a conta em dólar e julgar que a montadora lá fora, por exemplo, né, quando a Great Wall foi apresentada, eles mesmos falaram, a Great Wall é uma das maiores, é o maior grupo praticamente na China. Sim. Eles vendem muito bem lá. Então, o que acontece? Se a gente olhar por nomes e números,
a estruturação que a Great Wall está fazendo aqui, que é esse investimento a longo prazo, parece bem melhor até do que da Chery hoje. Sim. Se a gente parar para analisar, estruturalmente falando, investimento, modelos de carros, quantidade de carros, marcas, idade dos carros, tecnologia aplicada. Exato, a engenharia toda que eles estão trazendo, enfim, sabe, assim, aparentemente é muito mais forte do que a Chery está hoje atuando aqui. Eu acho também. Eu acho que a Great Wall vem para incomodar a Caoa Chery. Com certeza. A Jaque tá trabalhando sozinha no cantinho dela ali, eu vou vender caminhãozinho, vou vender van. Mas quem vai incomodar mesmo, a briga vai ser Caoa Chery e Great Wall. Né? Tem aí, Jaque vai ficar no cantinho dela, a BYD tá... A BYD talvez até tente, agora tá vindo com alguns modelos, um híbrido, um 100%, outro 100%, né, na faixa de R$270 mil, mas eles não vão... Não sei se vai ter o volume para brigar com a Great Wall e a Caoa Chery. Não, acho que eu vou te falar que eu acho que na estratégia de volume, a Great Wall parece que vai fazer mais do que a Chery hoje. Acho que vai. Porque eles falaram que eles tinham um projeto para não sei para quando aí, acho que final de 2030, 200 mil carros ano na fábrica, 100 mil carros ano. Olha, coisa pra caramba. Sim. Para uma montadora chinesa é muita coisa. Muito carro. E é carro, como você falou, é carro segmentado. É tudo carro de 200 mil para cima. A gente vai até falar, não no próximo programa, no outro, de lançamentos do 23. E tem bastante coisa de chinês. Sim, tem bastante. Cara, até por isso a gente já fez esse programa, esse podcast, falando um pouco de chinês, para poder entender a quantidade de carro que vem pro ano que vem, pros próximos anos dessas marcas. Sim. Né? É interessante pro Brasil, porque mesmo não sendo carros baratos, são empresas novas, são empresas que trazem dinheiro, trazem tecnologia. Exato. Né? E ajuda muito na eletrificação. Aí outra, mexe com a concorrência também. Obriga. Faz o pessoal daqui se mexer. Porque se o produto for bom, como acontece, por exemplo, com o Tiggo 8, né, todo mundo tem que correr ali e fazer alguma coisa ali no meio. Pode ter certeza que se não existisse Tiggo 8, talvez o Commander seria um carro muito mais caro. Mas com o Tiggo 8 ali, precisa segurar um pouco. Você tem que segurar o preço. Com certeza. Bom, esse acabou. Tem mais dois pra gravar. Então vamos lá, pessoal. A gente vai gravar mais um aqui, tá? Mais um outro mais um no outro dia. É no outro dia. Isso. Que alguém veio com o carro de rodízio. Pois é. O único carro que eu tenho de rodízio, né? Não tinha outro. Não tinha outro. Então vou fazer meu penúltimo jabá do ano, né? Não, antepenúltimo jabá do ano. Não sabe contar, não? Exato. Não, é que a gente tá contando 2 hoje, mas tem mais um daqui 2 dias, né? Não, mas o primeiro de 23 você vai estar aqui, amiguinho. Você já vai ter voltado do Mickey. Já estarei presente. Esse vai ser gravado na semana. Tá? Boa. Então tá bom. Então maravilha, pessoal. Bom, youtube.com/falando de carro. Vocês podem conferir lá, inclusive desses últimos chineses, né? Tem Tiggo 5X lá para vocês verem. A gente gravou esse carro recente. O Tiggo 8 híbrido. A gente gravou, teve um evento recente, né? Da Cherryzinha lá no Aros Twitch. Então eu gravei lá um pouco desses carros para vocês conhecerem, né? E no Instagram, tem o sedã da Jaque? Ou você não soltou ainda? Tem o sedã da Jaque, já soltei. O EJ7 tá lá. Então, siga o único que a gente viu, o que tá lá. E o nosso Instagram, @falando de carro, só seguir a gente lá também. A gente também entra no nosso canal, tem o primeiro contato com a Montana, você também tem. Sim, né? sim. Vimos a Montana de perto. Falando em chinês, né? Justo. E, bom, tem mais 2 programas para serem gravados, fique esperto. Daqui, só para dar um spoiler, o próximo programa vamos fazer uma retrospectiva de 2022 e vamos falar de lançamentos de 2023. Então fica ligado aí. Fique esperto nas próximas 2 semanas. Vejo vocês nas próximas 2 semanas. Até. Um abraço, pessoal. Até.